Sou o Cabo Elcio, falo aqui do estado do Espírito Santo. Antes de irmos aos fatos, solicito que você se inscreva no canal, recomende aos amigos, ative o sininho para receber novas postagens e compartilhe esse vídeo para no mínimo 5 pessoas, como forma de divulgar a nossa mensagem e fortalecer o nosso canal. Minha amiga, meu amigo, o surgimento do Covid-19 no Brasil serviu para revelar a verdadeira face sombria, sanguinária e assassina de muitos governadores, salvo raríssimas exceções. Esses governadores, em um conluio criminoso com a grande mídia, unificaram o discurso de que os hospitais já não têm mais leitos, estão superlotados. E esse discurso leva a população, num primeiro momento, entender que essa superlotação é em virtude do Covid-19 e a falta de uma atuação mais afetiva por parte do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Senhores, reflitam comigo, abram os olhos. Pensar não dói. Essa questão de leito em hospitais sempre foi um problema crônico no Brasil, independente de Covid-19. Todos nós lembramos que, muito antes do surgimento do Covid, era muito comum a gente ver pessoas internadas, deitadas em macas ou em corredores de hospitais, porque não tinha leito. Isso é muito antigo, não é novo. Fato é que a oportunidade que os governadores tiveram de resolver esse problema de uma vez por todas foi justamente nesse período de pandemia com o surgimento do Covid-19, tendo em vista que o governo federal destinou bilhões e bilhões para todos os estados, justamente para implementar políticas que pudessem resolver essa demanda, resolver essa questão. Mas o que se viu por parte dos governadores, não todos, mas a maioria esmagadora deles, foi a malversão com o dinheiro público, a roubalheira, a pilhagem, o desvio. Governadores comprando respiradores em casa de vinhos, outros comprando respiradores em prostíbulo. Foi o caso do governador do Pará, Helder Barbalho, que comprou respiradores de brinquedo. O governador de São Paulo, que pagou por 3.000 respiradores de uma empresa chinesa e só recebeu 60 respiradores, diga-se de passagem, superfaturado. E, lamentavelmente, a gente não viu a Polícia Federal fazer o trabalho que ela deveria fazer, o chamado Operação Covidão, para botar esses governadores, os corruptos, os lacaios, os bandidos, na cadeia. Talvez a PF, a Polícia Federal, que também é conhecida como a Polícia Tucana, a Polícia Defensora dos Interesses do PSDB, está tão somente preocupada em ocupar o seu tempo em prender inocentes a serviço do ministro Alexandre de Moraes, que é uma outra história. É inadmissível, minha amiga, meu amigo, que um ano após a pandemia, essa situação se perdure. O governo federal fez de tudo para ajudar os governadores de estado. Suspendeu a dívida dos estados com a União, fez rolagem de dívida, não cobrou nenhuma contrapartida, e também não foi oferecida pelos governadores, bancou sozinho o auxílio emergencial e destinou bilhões para que fosse investido na reestruturação do aparelho estatal de saúde. Mas muitos governadores fizeram uso indevido desses recursos
e usaram de uma forma que não fosse no campo da saúde, mas sim para resolver problemas antigos, administrativos, dívidas antigas que não tem nada a ver com a saúde, como foi o caso, o exemplo do governador Leite do Rio Grande do Sul. Senhoras, senhores, um ano após, essa situação continua de má a pior. E de uma maneira cretina, intelectualmente desonesta, governadores e a grande mídia se unem para fazer esse discurso unificado, dando a entender que a culpa é do governo federal, que é do presidente Bolsonaro, quando a verdade, a culpa é dos governadores. O governo federal destinou bilhões para os estados. E você, cidadão, precisa saber quanto foi destinado para o seu estado, para ser investido na área da saúde, e quanto foi destinado para o seu estado em forma de auxílio emergencial. Depois de tomar o pleno conhecimento deste repasse do governo federal para o governo do estado, procure saber do seu governador o que foi feito com essa dinheirama. Presta atenção nessa relação. Acre recebeu 6,8 bilhões de reais. E no Acre foi investido 1,8 bilhões em auxílio emergencial. Alagoas recebeu 18,09 bilhões de reais. E foi investido em Alagoas, além desses 18 bilhões, 5 bilhões,46 só de auxílio emergencial. Amapá recebeu 6,7 bilhões, além de 1,47 bilhões investidos como auxílio emergencial. Amazonas, 18,5 bilhões, auxílio emergencial, 6,84 bilhões. Bahia recebeu 67,2 bilhões, além do gasto do governo federal com auxílio emergencial, que ficou na casa de 25,35 bilhões. Ceará recebeu 42,5 bilhões de reais para o combate ao Covid. E como auxílio emergencial, recebeu 15,17 bilhões. Distrito Federal recebeu 9,8 bilhões em ajuda. E como auxílio emergencial foi investido 3,47 bilhões. Espírito Santo, o meu querido Espírito Santo, governado pelo Casagrande, que deve explicação contra esse recurso. Espírito Santo recebeu 16,1 bilhão de reais. E recebeu paralelamente, foi investido paralelamente como auxílio emergencial por parte do governo federal, 5,57 bilhões de reais. Goiás recebeu 20,1 bilhão de reais e teve investido como auxílio emergencial 9,95 bilhões. Maranhão recebeu 36 bilhões de reais, além dos 11,8 bilhões como auxílio emergencial. Mato Grosso recebeu 15,4 bilhões e, paralelamente, recebeu como investimento de auxílio emergencial 4,96 bilhões de reais. Mato Grosso do Sul recebeu 11,9 bilhões de reais. E como auxílio emergencial foi investido lá 3,71 bilhões de reais. Minas Gerais recebeu 81,4 bilhões de reais. E sendo investido naquele estado em auxílio emergencial 26,96 bilhões de reais. Pará recebeu
39,5 bilhões de reais de repasse para ser investido na saúde, mais um investimento de 14,71 bilhões de reais como auxílio emergencial. Paraíba recebeu 21,2 bilhões de reais. E como auxílio emergencial recebeu 6,57 bilhões. Paraná recebeu 38,6 bilhões de reais e como auxílio emergencial recebeu 13,7 bilhões. Pernambuco recebeu 42,7 bilhões de reais. Como auxílio emergencial recebeu 16,2 bilhões de reais. Piauí recebeu 19 bilhões. Como auxílio emergencial, 5,88 bilhões de reais. Rio de Janeiro recebeu 76 bilhões de reais. Como auxílio emergencial, 24,94 bilhões de reais. Rio Grande do Norte recebeu 18,3 bilhões de reais e como auxílio emergencial 5,55 bilhões de reais. Rio Grande do Sul, 40,9 bilhões de reais. Como auxílio emergencial recebeu 12,2 bilhões de reais. Rondônia recebeu 8,6 bilhões de reais em ajuda para o combate ao Covid. E como auxílio emergencial, 1,04 bilhões de reais. Santa Catarina recebeu 21,6 bilhões de reais. Santa Catarina recebeu 21,6 bilhões de reais e como auxílio emergencial 7,22 bilhões de auxílio emergencial. São Paulo ficou com a maior fatia. São Paulo de João Dória recebeu 135 bilhões de reais. E como auxílio emergencial foram 55,19 bilhões de reais. É um absurdo, é um absurdo. Sergipe recebeu 12,9 bilhões como ajuda ao combate ao Covid. E como auxílio emergencial recebeu 3,85 bilhões de reais. Tocantins, 10,5 bilhões de reais. E como auxílio emergencial, 2,28 bilhões de reais. Meu amigo, olha a dinheirama que Bolsonaro derramou sobre esses governadores para investir no combate à saúde. Um ano se passou com todos esses recursos, não era para estar assim. É recurso suficiente para o combate ao Covid-19 e outras doenças que poderiam surgir, porque essa foi a grande oportunidade de reestruturar o aparelho de saúde dos estados. Mas os governadores, na sua maioria, resolveram pilhar, roubar, desviar, solapar. Hoje eu tive o desprazer, como que se não fosse trágico, ver o governador Rui Costa, do estado da Bahia, dando uma entrevista, convocando o lockdown e chorando, lágrimas de crocodilo. Ele não está nem aí para o povo, ele quer mais que o povo se lasque, só pensa em dinheiro e poder. Quanto pior a situação, para eles melhor, porque eles vislumbram a possibilidade do governo federal se desgastar e eles voltarem a roubar e fazer a sangria com dinheiro público que fazia no passado recente. É um absurdo, é um absurdo. Você pergunta ao seu governador aonde foi que ele aplicou todo esse recurso que ele recebeu. Não cobre do presidente, a ele não cabe nenhuma explicação, mas sim aos governadores, que agem de uma maneira hipócrita e cretina, fazendo escárnio com a vida do seu povo. Agora querem fechar tudo, provocar um lockdown de maneira irracional, inconsequente, sem base científica, fechando toda a cadeia comercial, fechando as atividades econômicas.
provocando nas pessoas a depressão, o suicídio, o desespero, fechamento de empresas. É isso que eles querem, o objetivo deles é apenas esse: quebrar o país. Quebrar o país. Pergunta se eles estão pobres. Pelo que eu estou vendo aqui, estão bilionários, porque esse dinheiro não chegou aonde deveria chegar. É lamentável, é lamentável. A gente vê que a classe política ela não está nem aí para o povo, que pelo poder eles torcem ardentemente para que o pior aconteça, que o brasileiro pague até com a vida. O que eles não querem perder de vista é a possibilidade de sonhar em voltar a comandar esse país e os rumos da nossa nação. Não, não vai. Não vai. Não vamos aceitar que esses crápulas comandem o nosso destino sob hipótese ou circunstância alguma. Pergunte ao seu governador o que é que ele está fazendo com todo esse recurso que ele recebeu. Ficaram putinhos. Tiveram ataque de pelanca porque o governo federal divulgou essa relação. Eles não queriam que fosse do conhecimento do público. Canalhas, hipócritas, bandidos. Eu acho que o povo tem que ir para as ruas. A trincheira do povo é nas ruas. Já dizia o Ulisses Guimarães: a única coisa que mete medo em político é o povo nas ruas. Aqui no meu querido estado do Espírito Santo, nós temos um ditado que diz: só o povo salva o povo. Isso significa que nós precisamos ir para as ruas, não nos curvar a esses governadores. É bem verdade que a pandemia está aí, é letal. Eu perdi vários amigos. Eu trabalho numa cidade de 13.600 habitantes. Eu tive o desprazer de ver 17 pessoas perder a sua vida em virtude do Covid-19. Aqui na minha cidade, querida cidade de Santa Leopoldina. Eu sei o quanto é letal essa doença, mas parte da classe política está inflando números, provocando mortes, para ganhar dividendo político diante dessa situação. Canalhas, bandidos. Um dia vocês vão pagar. Os olhos de Deus não fecham. Deus não dorme. Ele está atento a tudo isso. Está atento a toda essa sacanagem que vocês estão fazendo. E quanto ao povo, reage. Porque quem não reage, rasteja. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no canal no YouTube, Cabo Elcio.